Eu confesso que eu tomei um choque. João Batista, ele começou a dizer por que João Batista era o seu herói. E à medida que ele foi falando, o meu coração queimava, o meu coração se ardia. E eu vi no meu espírito, eu preciso pregar sobre esse homem, gente. Até hoje eu nunca preguei sobre ele, em quase 30 anos de ministério, eu preciso pregar sobre João Batista. E eu não consegui. Eu só consegui ir pesquisar na Bíblia. Eu li tudo que na Bíblia dizia sobre João Batista. E pensei de pesquisar algum livro sobre o assunto, mas eu tive tanto temor que eu pensei, melhor ficar só com a Bíblia mesmo. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo. João Batista foi um homem do deserto. Ele foi criado numa região montanhosa de Judá. Seu pai era o sacerdote Zacarias, um homem de Deus tremendo. Zacarias era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, e também como Isabel, a mãe de João Batista, mulher estéril, prima de Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu no templo quando Zacarias estava a serviço do Senhor. Estava no templo servindo a Deus, adorando ao Senhor, e apareceu o anjo Gabriel para dizer que Isabel daria a ele um filho e o seu nome seria João. Mas Zacarias ficou tão impactado, e por saber que sua esposa era já uma mulher estéril, ele duvidou. Então Gabriel disse, por ter duvidado, Zacarias, tu ficarás mudo até no dia que João nascer. E assim sucedeu, conforme a palavra do Senhor. Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que recebeu os magos do Oriente quando Jesus nasceu. E Herodes Antipas agora governava e tinha também o seu irmão Filipe. E João Batista era profeta nesses dias, como Jesus também andava na terra nesses dias. João Batista era um homem excêntrico. Você não ia ver beleza nenhuma em João. Suas palavras eram palavras duras. Ele foi o último dos profetas. Ele era nazireu. Ele comia gafanhoto, mel silvestre. E se você se encontrasse com João, talvez você ficaria um pouco espantado, ou às vezes até com medo, Jonas. Porque o seu cabelo era desgandaiado. Ele vestia peles de camelo e tinha um cinto de couro amarrado. Assim as vestes lembram muito o profeta Elias. Então, e quem é o João Batista? A Bíblia diz, ele é a voz do que clama no deserto. Já dizia o profeta Isaías, porque toda carne verá a salvação de Deus. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. João Batista foi esse homem que apontou o caminho do Senhor, que apontou para Jesus e dizia, o Rei da Glória está entrando, o Rei da Glória está chegando, o reino de Deus chegou ao coração dos homens. Aponta ao Senhor, porque a sua vontade de Deus. João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus
pecado do mundo. João Batista denunciou a corrupção da nação. João Batista denunciou os pecados e a hipocrisia do seu povo. Nós somos hoje uma geração, a geração que tem a unção de João Batista para denunciar os pecados da nossa nação, para denunciar a corrupção de nossos governantes, para denunciar a corrupção no meio dos nossos líderes, no meio do governo, no meio das fábricas, no meio das ruas, no meio de todos os lugares, para dizer que é preciso se levantar no poder de Deus para construir uma sociedade que ama o Senhor, que seja íntegra e reta diante de Deus. João Batista foi um profeta que denunciou a maldade de Herodias. Herodias, que era mulher de Filipe, irmão de Herodes Antipas. Essa mulher mantinha um caso escandaloso em Judá, porquanto ela era amante de Herodes Antipas. E João Batista confrontou Herodias e disse a Herodes Antipas: não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. A Bíblia diz que essa mulher foi tomada de um ódio tão grande por João Batista que o perseguiu e o queria matá-lo. João Batista foi um profeta que levou uma palavra de verdade, uma palavra cheia de poder, a tal ponto que já se dizia na profecia que ele via no espírito de Elias, o mesmo Elias que confrontou o mesmo espírito maligno que estava em Herodias, a Jezabel. Ele confrontou a Jezabel e esta também perseguiu e quis destruir Elias, porque todos aqueles que se levantam para denunciar o pecado, o diabo se ira contra eles, porque o diabo quer destruir a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor vem colocar luz aonde estavam as trevas. A igreja do Senhor veio consertar o que estava errado. A igreja do Senhor veio trazer o poder da graça, do amor de Jesus Cristo a esta terra. A igreja é perseguida, mas o poder de Deus é maior. Nós nos levantaremos do poder de Jesus Cristo. Dá um aplauso ao Senhor, porque grande e poderoso é o Senhor. Amém. A Bíblia diz que João Batista era um homem tão cheio do Espírito Santo. João Batista foi morto por denunciar os pecados. Herodias, no seu ódio, buscou uma ocasião para matar o profeta de Deus. Teve um aniversário de Herodes Antipas, o amante dela, e ela, a sua filha, tinha uma filha adolescente. A sua filha dançou e Herodes gostou tanto da dança da moça que ele disse para a moça: eu vou te dar qualquer coisa que você me pedir. A menina corre e pergunta para a mãe: o que devo pedir ao rei Herodes? A mãe não perde tempo para dizer à filha: pede a ele a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Como Herodes, ele tinha respeito ao profeta, porém, como tinha dito na frente de todos os seus súditos, e uma palavra de rei não volta atrás, ele, com muito temor, mandou que os guardas fizessem conforme pediu a menina, a cabeça de João Batista num prato de prata. Todo espírito maligno, toda obra de feitiçaria, todo espírito perturbante, toda pombagira,
Deus. Todo espírito maligno persegue e destrói os escolhidos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, mata os profetas, os ungidos do Senhor, a igreja do Senhor. Mas eu te digo, você é levantado como Espírito de Deus para anunciar o Evangelho do poder de Deus. E Jesus Cristo disse: eu estou contigo e eu te abençoarei. Não é para que tenhamos medo. João Batista não teve medo. João Batista se levantou e naquele mesmo instante a cabeça de João Batista rolou. Mas saiba, se perseguiram a Jesus de Nazaré, o nosso rei, perseguirão também os seus filhos. De João Batista foi dito, o próprio Jesus disse: João Batista não come e nem bebe direito, não é homem de ficar no meio do povo. E dizem: tem demônio. Eu, que já como e bebo, fico no meio de todos. Dizem: é amigo de publicano, é amigo de gente ruim, e eles também têm demônio. Isso para trazer confusão. Mas a igreja tem a luz da revelação. A igreja de Jesus é vencedora. Jesus venceu, Jesus triunfou, e Jesus fará com que a igreja triunfe sobre o mal, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus levantará em glória da ressurreição no último dia, e para sempre a igreja de Jesus vencerá o mal e a morte. Aleluia. Ainda que os seus, como João Batista, possa perder a cabeça, mas saiba que o Senhor levantará João no último dia, porque a igreja vence, a igreja é vitoriosa, a morte, ainda que morra, a igreja são os heróis da fé, para dizer que o Evangelho sempre triunfa. João Batista não fez sequer um milagre, não deu sequer uma revelação. João Batista foi um profeta valente, guerreiro. Imagine confrontar o rei na cara. Imagine chegar com as pessoas, os líderes religiosos, e eles o confrontavam todos na cara, os chamados de hipócritas. João Batista nada fez, nem milagre, nem revelação, mas dele Jesus fez uma bela mensagem que dizia assim: o que saíste a ver no deserto? Um caminho agitado pelo vento? Sim. O que viestes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta é este de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparou o teu caminho de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Dá uma aplauso ao Senhor. Amém? Amém. Não teve profeta maior do que João Batista. Quem disse isso? Jesus. Mas Elias foi um profeta do fogo, Eliseu dos milagres, Daniel e Ezequiel na Babilônia. Mas Jesus disse que nascido de mulher não tem e não haverá profeta maior do que João Batista, porque ele que ia na frente dizendo: eis aí que vem o Rei, o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que batiza com fogo, aquele que dá o Espírito Santo, aquele que salva. Jesus Cristo, ele é o Rei, o Salvador da terra. Aleluia, louvado o nome de Jesus, da glória
justiça. Nós somos livres. Quando alguém perguntou, é verdade, pastor, que a igreja não pode falar de política? Eu disse, mentira, quem falou isso? Mentira! A igreja é livre, a igreja pode tudo, a igreja fala de tudo. Jesus nos libertou, nós temos a verdade que nos liberta. Não tem nenhum domínio de fortaleza do diabo para amarrar a igreja, porque a igreja é livre para viver a liberdade de Cristo, para não deixar que o mundo domine com força, colocando e destruindo os casamentos, para dizer que o casamento agora é famílias diferentes, para colocar os seus dogmas e conceitos. Nós nos levantamos no poder de Jesus Cristo para dizer que nós vamos mudar o mundo. Somos livres. Aleluia! 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 Não seremos mais amordaçados, nem ficaremos com medo do que o diabo pode fazer. Jesus disse que a igreja do Senhor, nem mesmo a porta do inferno pode prevalecer. Você é a igreja de Jesus. Não tenha medo de viver esse evangelho. João Batista não teve medo. Chegaram as pessoas dizendo, você é o Cristo? Diz, eu não sou. Então quem você? Você é o Messias? Não sou o Messias. Quem você é? Eu sou a voz que declama no deserto. Eu sou o mensageiro que vai adiante dele para dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo diferente. Nossa linguagem é diferente. Nossas atitudes é diferente. Nosso coração é diferente. Nossa mentalidade é diferente. Nós viemos para mudar o mundo. Para dizer ao mundo que os valores do reino serão implantados na terra. Quer o mundo queira ou não, nós vamos implantar o mundo nós vamos implantar o reino do céu na terra. Porque Jesus diz, todo poder e toda autoridade é me dada. E Ele nos encheu com o Espírito Santo, soprou em nós o Espírito Santo, diz, ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, anunciai o evangelho, dizei, o reino de Deus chegou. É você carregamos o reino de Deus no coração de todos nós. Não podemos nos conformar com este mundo, já disse o apóstolo Paulo. Nós temos que ter a unção de João Batista, a coragem para dizer, desse jeito que aí está, não dá. Não vamos nos associar ao mundo. Não vamos copiar o modelo do mundo. Nós já temos um modelo a seguir, e o nosso modelo é Jesus de Nazaré. Não podemos nos curvar ao pecado. Não podemos nos curvar a espíritos malignos. Não podemos nos curvar a Jezabel do inferno. Mas nós nos levantaremos no poder do Espírito para dizer, ainda que role nossa cabeça, mas Herodias não nos vence. Amém? Glória a Deus. Porque somos livres. Ninguém pode prender a gente. Ninguém pode dizer para a gente o que pode e o que não pode. Nós já temos um que diz, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. É o Espírito de Deus que fala conosco. É o Espírito Santo de Deus que comanda a igreja. É o Espírito Santo de Deus que comanda este culto. É o Espírito Santo de Deus que comanda nossas vidas. Nos leva para ali, nos leva para cá. Nos diz o que temos que falar, o que temos que dizer. E nos corrige, nos admoesta quando começamos a andar à beira de um caminho, à beira de um desvio. Mas Ele nos traz com o seu cajado de pastor para dizer, eis o caminho. Jesus Cristo é o caminho meditado pelo próprio Senhor. Amém? Estamos indo adiante como mensageiros da paz para anunciar Jesus está voltando. Nós temos essa missão
nossa vida a Deus, ao Espírito de Deus. Foi terça, não sei se foi terça. Foi terça que nós começamos aqui uma adoração, foi uma música só. O Senhor falou, você vai o Espírito você vai ter muito lado. O Espírito foi levando o culto aqui de uma maneira tão extraordinária. Na outra vez, o Espírito se moveu, são coisas que a gente não entende. Eu peguei a bolsa, não foi, Giovanni? Peguei a bolsa, Giovanni, e coloquei as mulheres, sem eu pedir, elas foram trazendo bolsa, e foi trazendo bolsa, e nós fomos empilhando bolsa. Eu não sei, mas foi uma coisa tão extraordinária. Graças a Deus. O Espírito Santo está movendo. Há uma igreja que não se curva, há uma igreja que não se esfria na fé, mas uma igreja que seja guerreira, há uma igreja que eu não vou entrar nessa lista do que vão esfriar na fé nos últimos tempos, eu não vou entrar nessa lista da minha língua ser como a língua dos ímpios, eu não vou entrar nessa lista do meu coração como o seu coração do ímpio, eu não vou entrar nessa lista da minha mente ser carregada das fortalezas do inferno. Não, eu nasci livre, eu sou livre, Jesus me libertou, eu mando. Somente uma mulher com um espírito maligno tão forte para ter o atrevimento de atacar o profeta de Deus. João Batista serviu Jesus com amor e com humildade. Nós temos que ser humildes de coração. João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Já? Poxa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas diz: olha, João, as pessoas estão te deixando, estão seguindo Jesus de Nazaré. Aí ele disse: importa que ele cresça. O que importa para mim e para você é ver a igreja de Jesus crescer, é ver a igreja de Jesus prosperar, é ver os cultos da igreja de Jesus, seja aqui em qualquer lugar, sendo derramado no chão, o Espírito Santo tão grande. Esse não tem tempo mais. Teu querer tomar que o Silvio erra lá no dedinho, nos acordes, porque aí eu vou tocar, vou arrebentar, e aí ele vai ficar no banco esperando. Tomara que o rei, tomara que a mão dele fique até trêmula para não tocar no lugar dele. Esse não tem coragem. Tomara que o Lucas arrebenta as cordas, vai errar no pastor Antônio para tocar, porque eu toco maciamente. Tomara que o violão do Regis quebra tudo, porque o meu já tem até com umas douradinhas parecendo ouro, porque como não vai brilhar, a igreja está maravilhada. Gente, esse não é o tempo mais do homem, esse é o tempo do Espírito Santo. Esse não é o tempo dos homens entrarem e subir no púlpito e dizer: eu prego demais, eu prego pra caramba. Quando eu faço assim, as pessoas caem. Esse não é o tempo mais de pregadores, não é tempo mais de pessoas querendo se aparecer, querendo se mostrar, não é tempo mais de colorido, não é tempo mais de fantasia, não é tempo mais de carnaval, é tempo do Espírito Santo, é tempo de João Batista. Não é tempo mais de mensagenzinha, a cunha com açúcar, é tempo de confronto. Tem gente que não gosta de confronto. Sabe por que muita gente já me deixou? Porque eu os confrontei. Ninguém gosta de confronto. João Batista confrontava. A igreja não tem medo, a igreja confronta. Você está aqui para confrontar, para denunciar, mas também para amar, para receber e para transformar.
Nós vamos transformar o mundo, porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Quando João foi batizar Jesus no Rio Jordão, ele disse: não sou digno nem de desatar as sandálias, vamos mais te batizar. Talvez se fosse muitos, tem muitas pessoas que são presunção. Tem muitas pessoas mentiras, arrogantes, sei lá. Eu vou batizar Jesus. Isso aí, filho de Deus. Comigo é assim. Ou então na sua arrogância, na sua inveja, porque João Batista inveja do ministério de Jesus. João Batista se alegrava no ministério de Jesus. João simplesmente disse: olha, eu não sou digno de batizar. É tu que tens de me batizar. Jesus disse: deixa eu estar. É como Jesus tivesse: João, me batiza. Eu estou te mandando. Sim, Senhor. Com temor, João me batizou. E veio a pomba sobre o Filho de Deus e diz: este é meu filho amado, a ele ouvir. Temos que ouvir Jesus. Nós não estamos aqui para ouvir o mundo. Me lembro que um dia orando aqui para mim, colocou nos meus ouvidos e me pediu: Deus, não deixa que o pastor ouça o mundo. O pastor tem que ouvir a tua voz. Daquele dia em diante eu tenho entrado. Eu já te disse aqui, foi hoje de manhã que eu disse: eu estou morando na casa, já arrumei até um mato. Já arrumei um mato com uma grama, com um pouquinho de grama. Lá já tem até um toco. Eu já estou indo lá de noite para orar, para ouvir a voz de Deus, para entrar na presença de Deus, para dizer: Deus, tu és maravilhoso. Ontem nós fizemos um culto aqui, eu falei sobre adoradores, 10 pessoas, mas 10 pessoas foi bastante para trazer a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu disse a eles: a melhor adoração não é aquela que a gente faz em público, a melhor adoração é isso, que tudo comprovar eles. Todos eles já choraram sozinhos. É aquela que faz você sozinho, ninguém vê. Só o seu Deus. Deus é só a única plateia. Glória a Deus. Aleluia. João Batista tinha uma plateia, o seu Deus. Ele anunciava o reino de Deus. João Batista foi um herói, como disse o Silas, e deles o maior, segundo Jesus, porque João foi escolhido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os escolhidos de Deus se incomodam. Todo ungido de Deus se incomoda. Quer saber quem é o ungido e o escolhido? Faça uma pergunta. Terça-feira eu ministrei sobre isso. Só você perguntar: quem persegue quem? É simples. Herodias perseguia João. Jezabel perseguia Elias. Os fariseus, os saduceus perseguiam Jesus Cristo. E depois perseguiam a igreja do Senhor. E até hoje se persegue a igreja do Senhor. Sabe desses refugiados que estão na Europa? Olha por eles. Tem muitos que estão lá, são nossos irmãos em Cristo. Que estão fugindo da África, da Síria, por causa do nome de Jesus. A gente não sabe. Eu falo de perseguição, mas a gente sabe o que é perseguição, vamos falar a verdade. A gente não sabe o que é isso. Perseguição que eu estou falando aqui, no nosso caso, nossa bobeirinha, os outros falam não. Fala o nome do Vicente. Ah, o Vicente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Vicente, pastor, estou me perseguindo, não sei o que. Aí eu falo, não, está falando mal de mim, eu estou sendo perseguido. Gente, isso é perseguição. O negócio é matar, tirar a vida da gente. Mandar você negar o nome de Jesus. Tacar fogo quando você morre.
ser preso. Nenhum de nós foi preso. Hoje a igreja foi lá como é que chama a nova cadeia de Belo Horizonte? Nelson Gria. A igreja hoje toda foi Nelson Gria. Para ver que o pastor está preso porque pegou o nome de Jesus. O pastor antes de um momento da reunião, gente, hoje eu peguei a chave da igreja, fui meia-noite, pus a luzinha na esquina, a Isabelina na esquina vigiando, abri, gente, dá dó. Tudo cheio de teia de aranha. Porque tem muitos anos que a gente pode reunir aqui. Um dia reúne na casa do Nó, outro dia na casa do bebê, outro dia na casa dela, tudo escondido. João Batista foi preso por causa do Evangelho. Nós temos que dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Agora veja, quando João estava preso, João teve um momento em que a sua fé foi abalada. Qualquer um de nós passa por isso. E João mandou os discípulos perguntar: Jesus, tu és o Messias, o Cristo que devemos esperar, o que estava esperando, ou devemos esperar por outro? Jesus não disse nada dos mensageiros. Pegou uns cegos, curou eles, pegou uns aleijados, curou eles, pegou uns mancos, curou eles, pegou uns leprosos, curou eles. Depois disse para os mensageiros: vá e diga a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado aos pobres. E diga mais a João: bem-aventurado aquele que não acha motivo de se escandalizar em ele. Isso é forte. Isso é forte. Não podemos encontrar motivo para escandalizar Jesus. Graças a Deus, eu quero honrar aqui Vicente, Lutinho, principalmente os dois caras. Esses dois não se escandalizaram em Jesus. Eu nunca vi sair da palavra da boca de Vicente todo dia uma palavra de blasfêmia contra Deus deles. Pelo contrário, eu vejo ele sempre subindo aqui, como hoje a filha mais velha deles vieram, para honrar a Deus pela vida da sua filha. Mas no momento eles falaram: esse Jesus deixou minha filha morrer. Eles enterraram ela, meu, tudo bem, já estavam aqui, com a glória de Deus, com o coração arrebentado. Por isso são tão honrados assim. A gente não pode encontrar motivo para escandalizar. Porque não foi a oração que Deus nos atendeu. Porque aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele não nos deu ainda. Não podemos encontrar motivo para nos escandalizar em Deus. Porque uma doença atacou a nossa família. Porque algo errado deu na nossa vida. Não podemos nos escandalizar. Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não encontra motivo de se escandalizar em mim. Mas nós temos que ter a mesma unção de Jó. Jó, quando chegou os mensageiros, disseram: Jó, todos os seus filhos morreram. Jó, todas as suas riquezas, os seus bens foram perdidos. Jó se voltou para os céus, olhou para o seu Deus e disse: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Por mais sofrimento que a gente esteja atravessando, por mais angustiado que seja a alma da gente, não podemos nos escandalizar em Deus. Somos provados, é verdade. João Batista foi provado na sua fé, na sua missão.
sua pregação. Mas o deserto não é sinal de que Deus nos abandonou. O deserto é para Deus ver até que ponto vai o coração da gente. Bem-aventurado é aquele que encontra algo a não se escandalizar em mim. O profeta, a profecia dizia que João seria cheio do Espírito Santo e seria nascido de Deus. Sabe como João, estava terminando, né? Sabe como João recebeu o Espírito Santo? Da maneira mais inusitada. Maria, mãe do Senhor, prima de Isabel, a mãe de João, foi visitá-lo lá nas montanhas da Judéia. E quando as duas grávidas, barrigudas, 6 meses de diferença, a barriga de uma da outra, quando Maria faz a saudação a Isabel, a Bíblia diz que João Batista, no ventre da mãe dele, ele estremece. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, o Espírito Santo possuiu Isabel. Olha que coisa mais incrível. E a criança se estremeceu de grande alegria. Está escrito: assim exclamou Isabel em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. João Batista veio no espírito de Elias, e Jesus disse: Elias veio e não perseguiram. Assim como Elias, haverá sempre uma Jezabel para perseguir e destruir. Assim como João Batista, haverá sempre Herodias para perseguir e querer a sua cabeça numa bandeja. E assim como a igreja de Jesus, perseguida, atacada, tentaram destruir, mas Jesus disse: nem as portas do inferno prevalecem. Um dos maiores nomes que eu acho do meu tempo chama-se Martin Luther. Era um pastor e lutou pelos direitos civis dos negros americanos. Um dos nomes mais respeitados. No meu tempo eu citaria Martin Luther King e Billy Graham, mas Martin Luther King foi perseguido. Martin Luther King morreu porque o mataram, mas não mataram a sua fé, não mataram o seu legado, não destruíram a sua história. E a bandeira que ele lutou e morreu por ela, hoje se vê nos Estados Unidos da América. Por outro lado, um presidente negro africano. Deus sempre vai honrar os seus heróis. A igreja é a heroína de Jesus. Jesus honra você. Eu amo você.